É muito normal que casais em que um dos lados tem dependência emocional, ou os dois têm dependência emocional, acabem não desenvolvendo essa parte de intimidade e abertura. No longo prazo, quanto mais intimidade você desenvolve com outra pessoa, quanto mais abertura para ser você mesmo, para comunicar suas necessidades, para dizer o que você pensa, etc., para expor as suas emoções, melhor o relacionamento funciona. Aqui entra desde a abertura de lá pelas tantas, mostrar que você ficou triste ou mostrar que você queria mais carinho no relacionamento, poder pedir isso de uma maneira íntima, sem que o outro lado reaja machucando você ou brigando, até a intimidade de conhecer o que o outro gosta, de carinho, o que o outro gosta de fazer ou de não fazer, ou quais são os valores para ele. Um bom relacionamento tende a começar com uma intimidade baixa, então as pessoas estão se conhecendo, e uma abertura que é pouca, e a partir da intimidade que vai se desenvolvendo com uma abertura cada vez maior de gostos e de outras coisas, a intimidade se fortalecer. O que eu quero dizer com a abertura aqui? Tem tudo a ver com vulnerabilidade. E vamos lá. Tem coisas que a gente sabe das pessoas que a gente ama, gostos e outras coisas, e não são sempre coisas que a gente concorda. Tem músicas que a minha namorada gosta, eu acho pavorosas. E que eu talvez até desse uma debochadinha dela, né? Tá gostando daquelas músicas. Tem particularidades nossas, que são intimidades, e fora de contexto, podem ser mal interpretadas e podem não gerar intimidade. Muitas vezes, por dependência emocional, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa não se abre com medo de ser julgada e pensa assim, nossa, mas ela é tão legal e descolada. Se ela souber que eu adoro ficar lendo mangá e vendo desenho animado de criança, ela vai me achar um idiota, um cara imaturo e não vai querer ficar comigo. E você esconde uma parte da sua vida. Pode acontecer de você esconder essa parte. Ou pode acontecer que por insegurança e outras coisas, você se abre muito rápido no início dos seus relacionamentos de dependência emocional e aquilo passa do limite para o momento de intimidade em que você tá. Vai para um excesso. Vai no primeiro encontro, de repente no seu primeiro encontro você já contou toda a sua vida amorosa, histórica antes com outras pessoas e como elas machucaram você e quais eram as particularidades daquilo ali, etc. E a outra pessoa pensa assim, nossa, essa pessoa aqui não tá bem. Ela me contou tudo isso que eu não precisava saber agora, que até me assusta. Não vou ligar, não vou atrás. Regular esse ritmo, garantindo que existe uma reciprocidade na abertura e que ela é uma abertura gradual, você começa com coisas menos íntimas, mais tranquilas e vai expondo coisas mais e mais íntimas da sua história e se abrindo, vai dar a solidez de um relacionamento em que lá pelas tantas vocês se conhecem. Também você já não tem muito medo de dependência emocional ou de outras coisas. Isso é um processo delicado. Precisa ser feito de maneira funcional. Precisa ser feito de maneira delicada, né? Porque senão a gente assusta outra pessoa ou deixa de ser quem a gente é. E como eu falei antes, cansa a gente. Quando você sente medo de se abrir, o que a gente costuma fazer nesses casos? A gente identifica que tipo de situações nos fazem sentir medo, porque é muito comum que isso dependa da história de vida de cada pessoa. Tem gente que não tem medo nenhum de chorar em público, se mostrar triste, se mostrar braba, mas tem muito medo de contar do passado ou de contar suas preferências ou o que quer que seja, e vice-versa, tá? A gente tenta ver em que fase o nosso relacionamento tá. A gente tenta, da nossa parte, ser sempre muito receptivo à abertura da outra pessoa e não julgar, permitir que ela conte o que ela gosta, tá? Vou dar um exemplo pessoal meu para vocês aqui, para vocês terem ideia desse tipo de coisa de intimidade e abertura. Eu, por exemplo, eu tô um pouquinho envergonhado aqui nessa parte da vulnerabilidade. Eu choro que nem uma criança assistindo o filme. Choro horrores, choro mesmo. Se for um filme com alguma cena heróica, então, é uma coisa, é lágrima para todo lado, a ponto de ser normal a minha família. Minha namorada já aprendeu a não fazer isso, mas é normal a minha família me olhar e dizer, Júlio, o que houve? O que tu tá chorando? É um desenho bobo, alguma coisa assim. Eu choro horrores. Já fui julgado por isso? Já. Teve deboche de colégio, teve outras coisas, teve gente que me disse que era bobo chorar assim. Mas isso é delicado da minha parte. Hoje é algo que eu consigo contar pra vocês e que eu vivo bem com isso, tá? Mas é um exemplo desse tipo de situação. Eu também tenho gostos que são meus e peculiares, né? Eu adoro ler alta fantasia. São livros na linha aí de Game of Thrones, esses livros que têm, sim, um mundo mágico e outras coisas, mas que ao mesmo tempo tem muito drama envolvido. Já teve ambientes, histórias na minha vida em que eu fui julgado porque aquilo não era literatura clássica,
ou não era algo cult? Minha namorada, por sua vez, adora ler os livros do Murakami, que volta e meia não tem pé nem cabeça. E o que acontece no livro tem muita coisa, mas que não se explica. E pra mim fica uma sensação de o que ela tá fazendo, tá perdendo tempo. Porque eu respeito ela, eu ouço os livros, eu ouço o que ela vê, eu entendo por que ela gosta, eu entendo que do ponto de vista dela, isso faz parte. Dei um exemplo na beirada do que é confortável pra mim de intimidade, mas é claro que isso vai indo, né? A gente vai desenvolvendo num relacionamento a habilidade de contar os nossos maiores erros, às vezes, ou por que a gente se sente tão inseguro quando alguma coisa acontece, sei lá, quando a pessoa passa muito tempo trabalhando até tarde, aquilo nos gera insegurança, porque, sei lá, talvez na história de vocês, você já tenha tido uma traição, um momento assim, são coisas delicadas e que machucam a gente. E que a gente não vai contar no início do relacionamento, mas à medida em que o relacionamento vai indo e que os dois vão tendo essa liberdade, essa compreensão, é natural que a intimidade vai ficando cada vez maior. Não quer dizer que você não pode ter segredos ou coisas que são suas. Não é isso que eu tô querendo dizer aqui, ou que intimidade tem que ser transparência total. Mas o que eu quero dizer é que é natural que você vá se sentindo cada vez mais confortável com outra pessoa. Como você se sente com a sua família. Mas isso é um processo gradual. Você tem que observar o quê? Para passar o medo. Que a outra pessoa está correspondendo, que ela está sendo validante com a sua intimidade. Por exemplo, quando a minha namorada vem me contar algo do Murakami, no geral a minha reação não é nossa, mas que perda de tempo, que coisa mais sem pé nem cabeça que tu tá lendo, hein? Porque eu já li um dos livros do cara lá para poder dizer isso, tá? Não acho que seja. A gente tenta olhar pelo olho dela. Tá, mas o que te chamou a atenção? O que isso foi legal? E muitas vezes quando ela me explica o que chamou a atenção para ela, eu paro e digo, olha, bacana, eu não leria esse livro, mas é muito interessante mesmo, né? Que sacada delicada aqui, ou que coisa. Essa capacidade de estar aberto para o diferente, porque vem de outra pessoa. Seja uma história de vida complicada, seja outros pontos, tá? Mas vai ter a ver com isso. Garantir que você não tá dando um passo grande demais. É um pouco da aplicação dos micropassos na intimidade. Não vai para aquilo que gera muito medo em você, vai para a próxima coisa que você poderia revelar. E às vezes são pequenas coisas, assim, são tipo, sei lá, eu tenho vontade de fazer um curso de confeiteiro. Nossa, é um troço meio curioso, aquela coisa diferente do que os meus amigos fazem, ou das outras coisas, mas eu acho que eu tenho vontade de fazer. E você vai lá e conta, faz, aceita, sabe? Aqueles pequenos prazeres e gostos íntimos que a gente tem, que às vezes são diferentes, a gente começa por aí muitas vezes, e depois vai evoluindo para coisas que são mais intensas. Mas, no geral, se não existe um ambiente de intimidade e abertura no relacionamento, é muito comum que a dependência emocional apareça ou que ela mantenha essa situação, porque você não sabe de verdade o que está acontecendo se não tem intimidade. Ela é muito importante criar esse ambiente sólido, porque é ela que vai criar entre vocês um mundinho que é só dos dois, né? É um mundinho que tem Murakami, é um mundinho que tem alta fantasia, é um mundinho que tem suas particularidades do Júlio chorando feito criança, no filme infantil, é um mundinho próprio, né? Que a gente vai construindo juntos. E esse mundinho vai ficando cada vez mais valioso. Até a próxima. Tchau, tchau.